A procuradora chega ao escritório para falar com Ben, mas esbarra em Lumiar. Lumiar nunca parou de pensar em Ben e ainda nutre um forte sentimento pelo ex em Vai na Fé. Mesmo assim, ela mergulhou em um romance patético com Theo para tentar esquecer o ótimo relacionamento com o sócio, mas se colocou em situações ainda mais perigosas. Nos próximos capítulos, a advogada não vai conseguir esconder o enorme ciúme quando Valéria chegar ao escritório procurando por Ben. A partir desta fase, Lumiar ficará gradativamente enciumada com a presença da procuradora, pois sabe que, de certa forma, Ben está livre para fazer o que quiser, ao contrário da teoria conjugal que rodeia o casamento entre Theo e Clara, um dos pontos de maior angústia em todo o folhetim. O empresário até pensará em terminar com a esposa, mas Sheila faz questão de dizer ao patrão que será praticamente impossível se divorciar da mãe de Rafa. Apesar do ciúme, Lumiar vai perceber a realidade em algum momento, nem Valéria será capaz de tirar sol da cabeça de Ben. Em breve, o advogado vai até cozinhar para toda a família da cantora e gerar comoção absoluta na humilde residência que abriga Duda, Marlene e Jennifer. Lumiar também vai tomar uma dura decisão ao proteger um grande segredo de Ben, por respeito à parceria de longa data na advocacia, principalmente por medo de cair junto com o ex-marido. Valéria decide testar as suas chances com Ben e não hesita ao se declarar para o advogado. Ben está passando por uma série de transformações na sua vida, principalmente quando diz respeito no amor, algo que o deixará confuso muito em breve. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, Valéria conseguirá se aproximar do advogado e irá se declarar, testando os seus sentimentos. Não é de agora que Ben tenta encontrar um caminho na vida, já que desde quando se separou de Lumiar as coisas mudaram radicalmente. Entretanto, a chegada de Valéria transformou a sua situação, resultando em até mesmo uma visita ao escritório do advogado, causando ciúme da ex-esposa. Uma nova fase irá iniciar para Ben, que tomará a coragem de permitir que outra pessoa se aproxime, o que resultará em um beijo com Valéria. Ficará evidente que a procuradora ainda não conseguiu esquecer o passado que teve com o advogado e resolverá confessar os seus verdadeiros sentimentos por ele, na esperança de desenvolver um relacionamento. Valéria tentará conquistar o coração de Ben de todas as formas, chegando ao ponto de pedir conselhos para Sol sobre o advogado, já que sabe sobre o passado dos dois e a relação que possuem atualmente. O personagem de Samuel de Assis ainda precisa superar muitos acontecimentos antes de prosseguir com sua vida, principalmente os sentimentos que mantém pela mãe de Jennifer, algo que não consegue ignorar de forma alguma. Theo vai ameaçar Kate e obrigar a jovem a sair com ele novamente. Bom, antes de qualquer argumento, é preciso evidenciar que todos já esperavam pelo caos na vida de Kate após ela engatar o relacionamento amoroso com Rafa. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, a jovem será duramente ameaçada por Theo e obrigada a sair com o canalha novamente, em troca do silêncio sobre o perturbador envolvimento amoroso. O pior de tudo é que haverá uma chance de ouro para Kate contar a verdade, pois Theo aparece repentinamente no Icais e dá de cara com a antiga amante, ocasião em que será praticamente impossível evitar um atrito envolvendo Rafa. O fotógrafo percebe o desespero da namorada e faz de tudo para protegê-la do empresário, sem entender exatamente o porquê do atrito fervoroso entre os dois. Apesar das evidências claras, Rafa permanece confuso e, para deixar tudo ainda mais estranho, Kate se recusa a contar a verdade, obedece às ordens de Theo e se força a encarar novos encontros com o vilão. Nem Jennifer, que descobriu recentemente o abuso de Theo contra Sol, ficará sabendo sobre a decisão da amiga. Obviamente, a situação vai evoluir até o caos absoluto, incluindo um flagra perturbador capaz de deixar Clara em estado de choque. Mais para frente, a descoberta determinante para afundar Rafa novamente em depressão. Os próximos capítulos de Vai na Fé vão pegar fogo. Louis possui muitos fatos curiosos sobre a sua família, mas alguns assuntos importantes poderão ser resolvidos muito em breve. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, um evento importante envolvendo Dora fará com que Lumiar e o filho de Fábio finalmente se encontrem e se unam em prol de algo maior. Desde o início da novela das 7, o relacionamento entre Lu e Lumiar se mostrou complicado, já que ficaram afastados um do outro durante quase a vida inteira.
Tudo isso ficou ainda mais claro quando os irmãos não fizeram o menor esforço para se encontrarem ao longo da trama. Acontece que com o câncer de Dora, todos os que a envolvem ficarão comovidos com a situação e até mesmo o encontro entre Lu e Sol acontecerá. O cantor já está no retiro de Fábio para fugir da sua carreira e ainda irá se surpreender com a chegada de sua irmã no local, que irá o mais rápido possível para ajudar sua mãe na recuperação do tratamento do câncer. Os irmãos irão se unir para ajudar Dora em tudo o que for necessário, marcando um evento importante na trama, já que os personagens nunca apareceram juntos em uma mesma cena. Entretanto, essa relação poderá entrar em crise quando Vilma afirmar para Louis que ele pode não ser filho de Fábio, o deixando em choque. As notícias sobre o possível envolvimento amoroso entre Lumière e Louis começaram a gerar opiniões mistas nas redes sociais. A novela Vai na Fé garantiu um lugar de destaque na fase instável da teledramaturgia na Globo, graças à proposta realista da autora, que soube aproveitar cada elemento da trama para criar uma história fidedigna, mesmo com alguns percalços no caminho. Alguns riscos precisam ser tomados no roteiro, e um bom exemplo disso pode ser a aproximação romântica entre Lumière e Louis. Louis Miar vem aí? Os rumores se intensificaram nas últimas semanas, sobretudo após a indicação oficial dos resumos de que Louis não é filho biológico de Fábio. Desde o início do folhetim, os espectadores aguardavam pelo momento em que os supostos irmãos se encontrariam, mas o atraso parece ter sido forçado por um grande e polêmico motivo. Nos próximos capítulos, Lumière e Louis vão se encontrar no refúgio após a agitada gravação do reality show sobre o cantor, e não demora quase nada para ambos se darem bem. Inicialmente, a amizade se destaca, mas a possibilidade de romance surge de forma mais evidente em seguida. Nesta fase, Louis fica confuso ao descobrir que é fruto de uma inseminação artificial. A aproximação entre Louis e Lumière tem lógica, principalmente pela ausência de encontros entre os dois. Mesmo assim, será impossível garantir uma aprovação unânime dos espectadores, e é exatamente por isso que a estratégia será utilizada com cautela na edição final. É aquela velha história: se houver desaprovação total do público, não devem existir empecilhos para modificar os planos. Mas vamos esperar para ver. O que você acha? Escreve aqui nos comentários. E vamos continuar com o vídeo. Em um roteiro, nada é por acaso. Todas as cenas têm um motivo para estar ali. Vai na Fé segue isso fielmente, ao inserir sequências que, uma hora ou outra, se provam úteis. Por isso, uma cena em específico chamou a atenção: o momento em que Ben recebe o resultado verdadeiro do exame de DNA das mãos do técnico que o ajudou a forjar o teste, mas escolhe não abri-lo. Será que a sequência exibida há 3 semanas pode ser uma prova de que Theo forjou o exame? A hipótese faz bastante sentido se considerarmos teorias de roteiro clássicas, como a arma de Tchekov. O conceito, nomeado graças ao escritor russo Anton Tchekov, fala justamente de como toda situação precisa ter um motivo maior na história, mesmo que seja confundir a audiência. Se num primeiro ato você colocar uma pistola numa gaveta, no seguinte ela deve ser disparada. Em outro caso, não coloque ela lá, descreveu o autor. Ou seja, uma coisa aparentemente simples ou irrelevante tem sua importância na história. E é aí que entra a atitude suspeita de Ben. Ele recebeu o resultado verdadeiro do exame, mas escolheu rasgá-lo por medo de saber a verdade. Mais tarde, quando a bomba estourou e eles tiveram de repetir o teste, Bruna chegou até a se lembrar do fato. Se a gente tivesse, pelo menos, conferido o resultado verdadeiro, reiterou ela, no capítulo do último dia 12. Aí está a grande questão. Se Theo fosse definitivamente o pai de Jennifer, a autora podia não ter escrito essa cena, muito menos voltado a ela por meio de Bruna. Ou bem poderia ter aberto a carta, mas mantido o mistério ao público. Em vez disso, o advogado simplesmente se livrou do resultado. Com isso, há a possibilidade de que Theo tenha agido na caruda, comprado um técnico e alterado o teste. Ninguém sabe da verdade, afinal. Claro, esse pode ter sido um trunfo da autora.
Ela talvez tenha inserido a cena ali justamente para ter uma carta na manga caso mude de ideia sobre a paternidade de Jennifer. Ou até para alterar os rumos planejados para a história caso o público reprove demais o resultado. Mas, ao que parece, a questão não é tão definitiva assim. Faltam cerca de 60 capítulos para a novela terminar. E, se a autora quiser seguir um dos princípios mais famosos da escrita, ainda há chances de Ben recuperar a paternidade de Jenny. Após incontáveis erros, Lumière terá uma chance de se redimir em Vai na Fé, talvez como forma de aliviar o sentimento de culpa entranhado no coração ou simplesmente porque está na hora de se dedicar ao juramento que fez quando se formou em Direito. Em breve, a advogada e professora do ICAS demonstrará grande entusiasmo ao defender uma cliente presa injustamente. Rapidamente, Lumière resgata a enorme paixão pelo ramo e fica determinada a reverter a injustiça contra Thalita, atriz ainda não divulgada pela Globo, cliente indicada em um ato desesperado de Alice, que garante a atenção de sua professora e consegue uma advogada de peso para cuidar do caso. Anteriormente, era Ben quem costumava lutar mais fervorosamente pelas minorias nos tribunais. Lumière chegará com o pé atrás para conferir a situação, mas não demora muito para ela sentir que está diante de uma ótima oportunidade para fazer a coisa certa depois de atos cada vez mais repugnantes ao lado de Theo, sem dúvidas o maior responsável pela sua queda na novela. Nesta fase, tanto Lumière quanto Ben ficam por um fio de represálias sérias. De um lado, a filha de Dora precisa lidar com as consequências da aproximação de Orfeu, e do outro, Ben corre o risco de ter a fraude no exame de DNA de Jennifer descoberta pelas autoridades. Tudo dependerá de sua ex, que descobre tudo e toma a dura decisão de guardar a informação para si. Depois de tantas manifestações negativas sobre os relacionamentos da mãe, Duda vai escolher a hora errada para tentar armar um encontro entre Sol e Ben em Vai na Fé. Isso porque a adolescente decide arquitetar um plano romântico para o casal justamente no período mais conturbado da vida de Jennifer, que transforma o possível flashback amoroso em uma dor de cabeça de altas proporções. A estudante de direito já descobriu que Sol foi abusada por Theo no passado, pulando de defensora repentina do empresário a hater número 1. De uma hora para outra, ela emplaca um desejo profundo de vingança e faz questão de unir forças com Ben para derrubar o canalha. Quem não gosta da ideia, obviamente, é Sol, afinal ela já conhece os perigos por trás de Theo e acredita no pior cenário como represália. Em meio ao caos, a inexperiência de Duda entra em ação para mostrar exatamente como não se deve agir em uma situação semelhante. Ingênua, a jovem esquematiza um plano com o intuito de aproximar Ben e Sol de forma mais íntima, mas não haverá sequer a possibilidade de privacidade para os dois, pois Jennifer chegará bufando de raiva após ganhar um carro de Theo. No lugar do encontro romântico pretendido por Duda, Ben e Sol vão acompanhar Jennifer até a casa do bandido e ajudá-la a devolver o presente. A grande missão será evitar um escândalo de altas proporções da estudante, principalmente porque é necessário manter cautela diante do caso judicial em desenvolvimento contra Theo. Lumière e Theo terão momentos de afeto quando ele estiver no hospital, mesmo na frente de Clara. Em Vai na Fé, a advogada trocará carinhos com o vilão numa cena comovente. A mulher de Theo só observará os dois, e a traição ficará escancarada. Em cenas previstas para irem ao ar no capítulo de hoje, o personagem de Emílio Dantas estará no hospital, após ter levado um tiro num atentado contra Lumière. Ele precisará ficar internado para se recuperar, e toda a família irá visitá-lo, inclusive Jennifer. A nova filha, Clara e Rafa estarão no quarto de hospital com Theo quando Lumière chegar. A visita dela surpreenderá a todos, e o abusador imediatamente abrirá um sorriso ao vê-la. Nossa, Lumière! Você tá um lixo, comentará ele. E você parece que sofreu um atentado, rebaterá ela, e os dois vão sorrir. Jenny e Rafa olharão um para o outro, desconfiados da intimidade que transparecerá ali. Theo pedirá que Lumière lhe dê um abraço, e Clara dirá que é melhor a advogada não encostar no enfermo com as roupas que está vestindo, após ter chegado diretamente do atentado. A personagem de Carolina Dickman então segurará a mão do amante. A Clara tem razão.
Obrigada. Você salvou a minha vida, dirá, sentida. O carinho entre os dois deixará claro que há algo ali além de amizade. Clara, de rabo de olho, observa a cena comovente de Theo e Lumiar se olhando nos olhos. Diz o roteiro entregue aos atores. Em seguida, um enfermeiro chegará, verá a disposição das pessoas no quarto e se dirigirá a Lumiar. Você é a esposa? Precisa passar na recepção para pegar a pulseira do pernoite. A advogada dirá que não é a mulher dele e afirmará que Clara é quem deverá acompanhar o marido. Alguns romances são inesquecíveis, e para Ben, é mais do que óbvio seu interesse por Sol. Mesmo assim, ele segue cobiçado por outras mulheres, incluindo a poderosa procuradora Valéria, que tenta se aproximar do advogado, mas não consegue obter sua total atenção em Vai na Fé. Por um tempo, até existirá alguma chance para o novo romance, mas algumas informações chegarão à porta de Ben como bombas estourando na hora certa para ele insistir em Sol. Entre as descobertas, ele ficará sabendo através de Bruna que a cantora teve uma reação inusitada ao flagrar a interação mais íntima entre Ben e Valéria. Será o suficiente para Ben abrir um sorriso interno disfarçado de uma surpresa como qualquer outra. Certo de que ainda pode conquistar o coração de seu grande amor, o advogado simplesmente não consegue tirar o olho da protagonista, observando suas ações com um nível de encantamento raramente demonstrado no folhetim. Nesta fase de Vai na Fé, até Lumiar ficará com ciúme da aproximação entre Ben e Valéria, mas não existe mais soluções plausíveis para preencher o vazio no coração da professora Duicais. Confusa e determinada a se dedicar exclusivamente ao trabalho, Lumiar faz questão de interromper o romance com Theo e deixar algumas feridas em repouso, enquanto Ben mergulha de cabeça na possível resolução de seus problemas. Não é preciso dizer que tudo vai sair dos trilhos rapidamente. Será que Ben vai conseguir reconquistar Sol? Talvez, lá no fundo, Sol também ame Ben e esteja apenas se segurando para não deixar seus sentimentos florescerem. O que você acha? Escreve aqui nos comentários e vamos continuar com o vídeo. Lumiar está fazendo de tudo para parecer forte na frente de todos mesmo com tantas coisas acontecendo na sua vida, mas a sua estabilidade será quebrada com a presença de uma nova pessoa. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, a advogada irá surtar de ciúme ao ver que Ben está se aproximando de outra mulher. Ben mudou radicalmente a sua vida desde quando se separou de Lumiar, tentando se reconectar com uma parte importante da sua essência, o que acabou se tornando algo muito positivo. Por outro lado, Lumiar também mudou bastante a sua vida, se envolvendo com Theo, mas essa fase não durou muito, já que a advogada terminou o romance com o vigarista de uma vez por todas. Apesar de Lumiar se mostrar forte e disposta a focar na sua carreira, esquecendo do passado, ainda terá dificuldade de superar o término do casamento com Ben e não conseguirá conter o ciúme ao vê-lo se aproximando de outra mulher que parecerá muito interessada no advogado. Ben está fazendo de tudo para esquecer não apenas o que sente por Lumiar, mas também do momento em que se declarou para Sol, marcando uma parte importante do seu crescimento como personagem. Agora, o advogado terá a chance de começar um romance com uma nova pessoa que não tem ligação com o seu passado complicado. Ben já começou a reformular a sua vida desde quando descobriu que não é o pai biológico de Jennifer, e finalmente fará algo que todos estão esperando. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, o advogado irá se encher de coragem e conseguirá se declarar para Sol em um momento inesperado. Não é de agora que Ben tenta entender o que sente por Sol, mas desde quando começou a se aproximar da vida da ex-namorada, percebeu que as coisas não eram tão simples quanto imaginava. Entretanto, parece que tudo está prestes a mudar e o advogado não irá perder uma oportunidade que aparecerá bem na sua frente. Ben não conseguirá se conter após um emocionante momento em família e decidirá chamar Sol para uma conversa em particular, onde irá se declarar para a ex-namorada, marcando algo importante na vida de ambos. A mãe de Jennifer ficará balançada com a declaração, pois mesmo ainda sentindo algo pelo advogado, tenta manter tudo escondido dentro de si, já que está em um relacionamento com Louis.
Este ainda não será o momento para os dois personagens mais queridos pelo público de Vai na Fé ficarem juntos, já que Sol está vivendo um momento único na sua carreira, sendo até mesmo elogiado em um artigo de Anthony Verão, e usará este acontecimento para abrir novas oportunidades de trabalho.